A maconha é ruim porque ela queima neurônio, ela deixa a pessoa esquecida, com falta de capacidade de fazer as coisas. Ah não, a maconha ela é boa para tudo, ela consegue resolver várias doenças, é um remédio milagroso que devia estar liberado aí para todo mundo. O que é mentira, o que é verdade, como é que funciona o uso da maconha medicinal? Olá, meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e comunidade e hoje a gente vai começar uma série de 3 vídeos nos quais eu vou abordar o uso da maconha medicinal, como é que ela funciona. Vamos lá? Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, eu vou dar uma visão geral sobre como que ela funciona quimicamente no nosso corpo. Antes de entender como que a maconha medicinal funciona dentro do nosso corpo, a gente precisa entender como que é o funcionamento normal do nosso organismo. E para isso a gente precisa entender o sistema endocannabinoide, que foi descrito pela primeira vez lá na década de 90, uns 30 anos atrás, pelo Dr. Rafael Mechoulam. Desculpem pela pronúncia, não sei ao certo como se pronunciar o nome dele, mas é um doutor muito importante ali de Israel que acabou descrevendo o sistema endocannabinoide. O que é esse sistema endocannabinoide? Bom, o sistema endocannabinoide, ou SEC, ele é um sistema de regulação do nosso corpo. Ele funciona ali nos neurônios como se fosse um termostato, como se fosse um ajustador das transmissões neuronais. Então ele está envolvido lá com funções como o sono, como a regulação da temperatura corporal, dentre várias outras, ansiedade, concentração, etc. Esse sistema endocannabinoide ele possui 2 receptores principais, chamados de CB1 e CB2. Tem outros também que a gente vai esmiuçar no decorrer desse vídeo. Para se acoplar nesses receptores, a gente tem os endocannabinoides. Endo quer dizer de dentro, ou seja, os nossos canabinoides que a gente mesmo produz. E a gente tem 2 também, que seria a anandamida ou N-araquidonoil-etanolamina, que a gente abrevia por AEA, e também a gente tem o 2-araquidonoil-glicerol, que a gente abrevia por 2-AG. Bom, o que é cada um deles? A anandamida, Ananda, vem de uma palavra em sânscrito lá que quer dizer felicidade, alegria, né? Então ela está envolvida muito com essa sensação, essa questão do nosso humor, né? Ela é muito semelhante em ação ao THC, que é um fitocannabinoide, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, com uma força um pouquinho menor, né? E esses 2, eles vêm do ácido araquidônico, que é um ácido que vem lá das gorduras, do ômega 6. Né? Então, por isso que a questão da nutrição também está bastante relacionada com o nosso sistema endocannabinoide, assim como o exercício, como a gente vai ver aí no decorrer da explicação. Então, aqui, pessoal, nesse desenho esquemático, a gente tem uma representação meio grosseira aqui de um ser humano, a cabeça, né, o olho, o nariz, aqui dentro o cérebro. No cérebro, a gente vai ter lá os neurônios, né, que estão representados aqui por esses desenhos. E a conexão desses 2 neurônios, a gente aumentou aqui, que a gente chama de fenda sináptica, né? Que é a sinapse, é por onde a informação passa. Essa informação, para ela passar, ela depende de neurotransmissores, ou seja, essas bolinhas azuis aqui, que são substâncias químicas, orgânicas, que vão transmitir uma informação de um neurônio para outro. Então, vamos dizer que o impulso está indo desse neurônio para esse daqui. Certo? Os receptores CB1, CB2 e os endocannabinoides, anandamida e o 2-AG, eles vão agir de forma retrógrada, ou seja, fazendo um feedback nesse neurônio transmissor, dizendo, olha, o impulso foi muito forte, ou não, foi muito fraco, precisa regular isso. Eles funcionam regulando esse impulso. Por isso que eles são como se fosse aquele termostato ali da regulação da transmissão neuronal. Então, o sistema endocannabinoide ele é um regulador de várias funções neuronais e imunológicas do nosso organismo. Então, por isso que o uso dos canabinoides também vai mexer com várias funções diferentes dentro do nosso corpo. Os receptores CB1, eles estão primariamente no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico, os nossos nervos e tudo mais. Os receptores CB2, eles estão em várias outras partes do corpo, principalmente no sistema imunológico. O CB1 também está no sistema imunológico do cérebro, que são as chamadas células da micróglia ou microglia.
como queiram chamar. Então, o potencial terapêutico da maconha ele se deve ao fato dela possuir os fitocannabinoides, ou seja, fito de planta e canabinoides que vêm da planta, que são muito semelhantes aos nossos endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, que a gente já comentou, e eles vão se ligar nos mesmos receptores e em alguns outros, como a gente está vendo aqui. São muitos canabinoides, porém, os que têm maior importância clínica são o THC e o CBD. Depois a gente vai falar um pouco dos terpenos e dos flavonoides, porque eles agem sinergicamente, mas primeiro vamos falar dos fitocannabinoides THC e CBD. Então, o THC, pessoal, eu fiz um quadrinho aqui, óbvio que não precisa decorar isso daqui, é só para entender que ele age em vários receptores, CB1, CB2, receptor da serotonina tipo 5-HT3, receptor vaniloide, receptor da glicina, do PPAR-gama, no GPR, que é a proteína G acoplada, 55, né? E em cada um desses receptores ele vai fazer uma ação um pouco diferente. Então, por exemplo, no CB1, ele vai ter um agonismo parcial, ou seja, ele vai ativar parcialmente ali esse receptor e tem um potencial medicinal. Aqui é importante um detalhe, tá, pessoal? Apesar de terem vários potenciais, né, terapêuticos, a gente sempre precisa agir, prescrever e utilizar de acordo com o que as agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, preconiza, tá? Então aqui são só potenciais, é um vídeo informativo, educativo, mas não estou dizendo que é para usar para tudo isso, tá? Aqui é só o potencial teórico. Então, assim, como ele tem esse agonismo e o CB1 está relacionado com essas questões, ele pode ter um potencial medicinal ali para o metabolismo, para dor, para ansiedade, crescimento ósseo, doenças autoimunes. O CB2 também, que ele lembra que ele está lá na parte mais imunológica e o sistema inflamatório ele é muito interligado com a parte imunológica, então ele pode ter um potencial anti-inflamatório, né? Receptor da serotonina. A serotonina, para quem não sabe, é um neurotransmissor muito relacionado ali com a depressão, com a ansiedade. Os remédios que a gente mais usa para depressão e ansiedade, eles mexem justamente nesse neurotransmissor. São os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, ou seja, eles impedem a degradação desse neurotransmissor, fazendo com que ele fique em maior quantidade ali no nosso cérebro, fazendo com que o nosso humor melhore. O THC tem ação de antagonismo, ou seja, ele desliga ali esse receptor, fazendo com que aumente a serotonina, que a gente abrevia aqui como 5-HT, dopamina, acetilcolina, lá no córtex cerebral. Então tem um efeito semelhante, né? Por isso que a gente pode diminuir talvez a depressão, a náusea, né? Aumentar a libido, o apetite, pela maior quantidade de serotonina e desses outros neurotransmissores lá no nosso córtex, é a parte de fora ali do cérebro, né? Glicina, né? Com uso potencial na dor, PPAR-gama, a gente tem ações lá na parte da vasodilatação. Vasodilatação é quando o vaso sanguíneo ele relaxa, né? Então pode de repente ter uma ação ali na pressão arterial, enfim. Então essas são as características do THC isolado, tá? A gente já vai falar como que ele age em conjunto com o CBD, porque tem mais essa, tá? E aqui tem um fator interessante que, assim, por exemplo, aqui no GPR 55, não precisa decorar o nome, mas só para entender um princípio. O THC ele é dose dependente. O que quer dizer isso? Eu vou usando até um certo ponto, ele é ansiolítico, ou seja, ele combate os sintomas ansiosos. Se eu passo do ponto, ele começa a virar ansiogênico. Isso se dá devido à característica dose dependente, ou seja, depende da quantidade desse fitocannabinoide no nosso organismo, ele vai ter ações opostas. Então ele faz essa curva em U invertido, ou em sino, que a gente chama, que significa justamente o seguinte, ele vai melhorando, melhorando, a partir de um ponto ele começa a piorar aquela função. Por isso que a dose, pessoal, ela é muito individual. E não é que a gente não quer passar a dose, ou não quer dizer, tem que tomar tanto, é porque cada paciente, dependendo do desequilíbrio original do sistema endocannabinoide, que é o que a gente primariamente quer regular quando a gente prescreve os fitocannabinoides, ele vai ter uma resposta diferente a cada canabinoide. Então, por isso que é aquele processo de iniciar com uma gotinha e depois ir subindo devagarinho e observando, porque a gente tem essa característica muito complexa e muitos receptores, né,
que o fitocannabinoide age. Vamos falar um pouquinho do segundo, que é o CBD. E aqui, pessoal, a gente tem um resuminho de como que age o CBD, o canabidiol. Então, ele vai ter uma ação lá no CB1, é uma ação de inibir, né? E acaba melhorando o potencial medicinal, concentração, memória, né? No CB2, a gente tem um antagonismo, ou seja, ele desliga, né? Então vai diminuir a temperatura e a ansiedade. No receptor de serotonina ele age também, só que não o 5-HT3, o 5-HT1A, né? São vários receptores ali de serotonina que a gente tem no nosso corpo. Ele vai ser um agonista, ou seja, ele vai ativar, né? Diminuindo a dor, a ansiedade, né? Aqui é interessante, no receptor valinoide, ele é um agonismo dose dependente. Então, diferente do THC que tem aquela curva em U, aqui não. Aqui ele vai melhorando, chegou num ponto, em doses muito altas, ele só para de funcionar, mas ele não gera ansiedade, né? Isso é interessante de saber, porque a gente vai falar disso na escolha ali dos óleos, né? Então, altamente ativado, ele perde o efeito, e se for moderadamente ativado, ele é ansiolítico, anti-inflamatório, pode diminuir a dor, né? Questões aí autoimunes, anti-inflamatórias. Aqui é interessante porque essa enzima aqui, ela é a que degrada o nosso neurotransmissor lá, a anandamida, que a gente abrevia por AA, né? Então, como ele inibe a degradação, ele faz com que a anandamida, se ela não for degradada, ela aumente de quantidade. Então, ela pode diminuir a ansiedade. Além do CBD, então, agir como um fitocannabinoide, ele promove a manutenção dos nossos endocannabinoides dentro do nosso corpo. Então, isso que é muito interessante. E o receptor aqui glutamatérgico, né, o NMDA, ele é antagonista, né, então desliga, vai diminuir a neurotoxicidade, né, e a ansiedade. Então, isso é muito interessante com relação ao CBD. Lembrando aqui, pessoal, que a gente falou desses fitocannabinoides de maneira isolada, né? Quando eles estão juntos, a gente vai entender que tem um outro comportamento, tá? Então, só revisando aqui, né, pessoal, a gente falou do nosso sistema, o endocannabinoide, de como que ele regula várias funções dentro do nosso organismo, dando um feedback para o neurônio que passou a mensagem, para ele regular ali a transmissão, né? Vimos os papéis dos fitocannabinoides, ou seja, os canabinoides que vêm da planta e que agem no nosso corpo. Existem também os canabinoides sintéticos, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo para não ficar muito pesado. E agora a gente vai entender um pouquinho de como que isso é apresentado para o paciente para a gente poder fazer o tratamento. Então, primariamente, a gente tem os óleos, né, que são as extrações da planta da maconha. Então, a gente tem dois tipos aqui principais, que seria o full spectrum, que é o que tem todos os canabinoides, os terpenos, os flavonoides, e a gente tem o broad spectrum, que é o que não tem o THC, tá? Por que a gente tem essa opção? Porque o THC ele está relacionado com a ansiogênese, dependendo da dose, né? E isso é perigoso para pacientes que já têm uma tendência ali para algum quadro de psicose, de ansiedade, né? Por isso que se diz, né, que a maconha ela está relacionada às vezes com casos de esquizofrenia, que é um dos tipos de psicose, né? Uma doença ali que a pessoa perde um pouco o contato com a realidade. Isso que quer dizer psicose, quando a gente passa a ler a nossa realidade de uma maneira diferente, né? Então o THC ele pode, em algumas pessoas, predispor a isso. Então por isso que é importante ter opções de óleos que não tenham esse composto. Não que ele seja ruim, a gente viu que ele tem várias funções boas, mas isso, como a gente sempre fala, individualização. Cada pessoa vai precisar de um tipo de canabinoide ou de um tipo de combinação de canabinoides, por isso que a gente tem várias opções aí para as pessoas. E a gente precisa falar também de um efeito que se chama entourage, tá? Nome em francês que quer dizer comitiva ou locomotiva, ou seja, quando as coisas vêm todas juntas, né? Então lembra que eu falei que aquela descrição lá daquelas tabelinhas que eu passei são para os fitocannabinoides de uma maneira separada, isolada. Quando eles estão juntos, um acaba modulando o outro. Então a gente não vai ter exatamente aquela mesma resposta. Até por isso que deve ser feita de novo, né, aquela individualização, aquela titulação, ou seja,
uma gotinha, depois a gente aumenta, 2, 3 e vai durante longos períodos, né, para ir observando a resposta e individualizando a resposta de acordo com cada paciente. E só para falar um pouquinho ali dos terpenos, terpenos são componentes que não são exclusivos da maconha, eles são de várias plantas. Por exemplo, o limoneno está presente no limão, a gente tem o mirceno, dentre outros, né? Os flavonoides são aquilo que dá o cheiro, o sabor, né? Inclusive é usado pela indústria esses compostos flavonoides para dar o sabor, vem de flavor, né? De sabor, de cheiro, é o que dá o cheiro e o sabor da planta e dos óleos. Então aqui, pessoal, um resuminho, né, para quem viu o vídeo até aqui. Então a gente falou que a gente tem o nosso sistema de regulação endocannabinoide, que tem os receptores lá CB1 e CB2, dentre outros, o valinoide é considerado aí por alguns o CB3, e a gente tem os nossos endocannabinoides, que seria a anandamida, né, ananda do sânscrito felicidade, e o 2-AG, o 2-araquidonilglicerol, que é o outro endocannabinoide. A anandamida, como curiosidade, ela está presente no chocolate. É isso, por isso que a gente tem aquela sensação boa depois de comer o chocolate, né? E a gente viu que os fitocannabinoides nada mais são do que compostos de plantas, no caso a planta da maconha, que agem semelhante aos nossos endocannabinoides, fazendo a regulação daquele sistema. Por isso que ele serve para várias doenças, porque várias doenças têm como base a desregulação desse sistema endocannabinoide. Tem a ver lá com o controle da temperatura, da ansiedade, dentre várias outras funções do nosso organismo. E a apresentação, principalmente dos óleos, tá? Eu não vou falar de vaporização ou de maconha fumada hoje, tá? A gente vai ter mais 2 vídeos. O próximo é sobre a história do uso da maconha pela humanidade, bem interessante, é mais uma questão ali de curiosidade, mas é interessante saber. E o último vídeo aí vai ser sim sobre as aplicações específicas para cada doença, o porquê e como que a gente usa, né? Tudo bem, pessoal? Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente vai estar com conteúdo novo. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão para a gente de conteúdo, do que vocês querem que eu explique aqui, do que vocês querem que eu vá atrás de informação, deixem aqui nos comentários. Se você conhece alguém que usa os canabinoides de maneira terapêutica, por favor, comente também aqui, curta, compartilhe. E é isso, pessoal. Até a próxima.